Vou te provar matematicamente que mesmo sem trabalhar, você contribui financeiramente para sua casa, sim. Então senta aí, pega o seu cafezinho, seja bem-vindo ao primeiro episódio de Chocupa Materna. Não é café, é Coca-Zero. Então vamos ao primeiro tópico, amamentação. Se você foi uma mãe que amamentou, por 6 meses exclusivamente você economizou aproximadamente uns R$ 3.500 em fórmula, sem contar mamadeira, esterilização, etc. Depois adiciona-se a cada mês a mais de amamentação complementar um gasto de aproximadamente R$ 250. Então faça os seus cálculos aí, porque eu fiz os meus, deu em torno de R$ 14.000. Segundo tópico, e não menos importante, babá em período integral. Uma babá em período integral para cuidado de uma criança custaria em torno de R$ 12.000 por mês. Isso dá R$ 144.000 no ano. Você tem noção do que é isso? Terceira função, cozinheira. Uma cozinheira custaria em torno de R$ 4.000 por mês e isso dá R$ 48.000 no ano. Se você ainda faxina, lava, passa, isso custaria aí por baixo uns R$ 2.000 por mês. Isso no ano, 24.000. O neném da mamãe acordou. Amigas aqui do grupinho. Gente, eu tenho que comentar sobre esse post que eu fiz aí anterior. Sobre que a mulher também contribui. Ainda mais essas que ficam em casa, cuidam de criança, né? Gente, mas eu demorei a entender isso, viu? No começo, o Atos inculcou isso na minha cabeça muito. Tanto que foi ele que me incentivou a nós começarmos a ter filhos, a eu dedicar a ficar em casa e cuidar deles. Ele contou pra mim inúmeras vantagens disso, né? Eu acho que ninguém quase sabe disso, principalmente da família dele. Eu até comentei sobre isso com eles recentemente. Eles não sabiam que foi o Atos que me convenceu a estar em casa. E foi um processo para aprender. Aí, quando a Beatriz nasceu, eu comecei a ficar muito ruim, porque eu sempre trabalhei fora, eu sempre fui empreendedora, ajudava meus pais na loja deles. E quando eu fiquei em casa todos os dias, quando ela nasceu, eu dei um baque. Foi um baque. E assim, hoje eu entendo tudo, hoje eu consigo enxergar com mais clareza sobre essa questão. Aí o que acontece? Fiquei, eu acho que uns 4 meses, 5 meses em casa, diretamente com a Beatriz, só eu e ela ali. E foi muito intenso, muito, sabe, noite sem dormir, sem tempo pra você não consegue fazer muita coisa sozinha. Primeiro filho deixa a gente um pouco amarrado, meio com insegurança de muitas coisas, sabe? E a minha irmã, na época, ela percebeu que eu estava não ficando muito bem da cabeça, né? E ela me incentivou a ajudar ela na agência dela. Ela trabalhava sozinha na época, era só ela. Ela tinha acabado de sair do emprego dela de uma agência e montou a própria em casa. E aí eu fui com ela trabalhar meio período durante isso. Eu trabalhei com ela um bom tempo, até eu ficar grávida do Lucas. E quando mais ou menos eu tava com 6 meses de gestação, eu pedi pra não trabalhar. Aí depois que eu tava com 6 meses de gestação do Lucas, mais ou menos, eu fiquei em casa novamente. Porque eu já não conseguia mais dirigir, não conseguia fazer muita coisa, assim, que eu tava já com a barriga um pouco maior, sentindo umas tonteiras, sabe? Hormônios aí da gravidez. E tipo assim, hoje eu vejo tanto que é importante. Se eu pudesse falar pra vocês, tem muitas meninas aqui que não casou ainda. Se eu puder falar uma coisa pra vocês... Tirem carteira de carro, de moto, tirem. Eu demorei a tirar, mas tirei. Meus filhos tá ali brincando. Porque hoje eu vejo tanto que é importante. Tanto que é importante. Porque eu não fico presa só em casa. Quando eu quero deixar as crianças na escola, eu que levo e busco as crianças na escola. Se de lá eu quiser visitar meus pais, eu vou. Se eu quiser tomar um café, eu vou. Se eu quiser resolver algum problema, eu vou. Eu não fico só em casa esperando e dependendo que o Watson chegue pra gente poder resolver essas coisas, gente. Tem mais coisa pra falar, peraí. Aí, quando o Lucas cresceu mais um pouquinho, ele desmamou. Só um pouquinho. 10 minutos? 10 minutos? Pode ser menos, filha, peraí. Vamos colocar só uns 5 minutinhos. Ó, gente, esse aqui é o melhor brinquedo que você pode comprar quando tem irmãos em casa que fica brigando pra ser a vez do outro. Ó, 5 minutos, play. Pronto. Põe lá perto do Lucas pra ele saber. Continuando nosso assunto aqui. Aí, quando o Lucas cresceu, ele desmamou, já tava tranquilinho. Aí, veio na cabeça que eu ainda não tava entendendo sobre essa questão aí. Veio na cabeça de querer voltar a trabalhar, querer trazer renda pra casa e tudo mais. E assim, o Atos sentou comigo na mesa e começou a escrever no papel tudo que essa mulher aí no post falou. Tipo, tá, se a gente vai precisar de colocar as crianças numa escola, né?
Aí tá, na época, vai querer colocar numa escola particular ou pública? Aí nós decidimos. Ok. Vai ter que gastar com material? Tanto. Vai ter que fazer almoço todo dia? Tanto, né? Às vezes comprar marmita ou deixar pronto um dia antes. Na época, as crianças não dormiam a noite inteira ainda. Ou seja, não estaria com meu sono em dias. Criança ficando doente por causa da escola. Vai eu também ficar, faltar o trabalho. Atestado. Fim das contas, minhas amiguinhas, eu ia trabalhar, acho que 3 vezes mais na minha vida. Porque além de trabalhar fora, ter as demandas para atender fora, eu ia chegar em casa, eu ainda ter mais demandas da casa, dos filhos, as minhas e tudo mais. Tá? A gente não faz essa conta, né? A gente só pensa em sair de casa, em ter um tempo fora ou ganhar dinheiro. Mas eu vou falar um negócio, eu também não indico a gente ficar em casa 24 horas com as crianças. Se eu ficar 24 horas e não sair, todos os dias, 7 dias na semana, 24 horas por dia, eu também não dou conta, não. Não tem cabeça que aguenta. A gente precisa ter o autocuidado. Sai pra fazer a unha, vai lá cortar o cabelo, vai fazer 3 vezes na semana, 2 vezes na semana uma caminhada, vai encontrar com uma amiga, tomar um café uma vez na semana. Faz uma coisa fora de casa, fora do ambiente do seu trabalho. Eu me lembro que quando nenhum dos meus 2 filhos estava na escola, ainda e não tinha com quem eu deixar as crianças e tudo mais, eu ficava o dia inteiro com eles em casa. Foi puxado demais, mas eu aprendi algumas técnicas que trouxe um alívio muito bom pra mim. Que foi criar rotina, que eu sempre falo aqui pra vocês. As primeiras que eu criei com as crianças foi acordou, arrumou. Eles já se arrumavam assim que acordavam, como se fosse pra sair. Ficava com o cabelo arrumadinho, com lacinho, cheirosinho com perfume. Eles ficavam lindos. E isso eu aprendi com a Sam e Marcile. Porque quando você vê uma criança bela, arrumadinha, cheirosinha, você tem prazer em cuidar dela, sabe? É natural que você queira estar perto dela. Você não perde paciência, seu olhar... Gente, eu não sei explicar, mas faz o teste. Não deixa sua criança de pijama o dia inteiro, não. Vai lá e arruma ela. Hoje eu deixo porque meus filhos vão pra escola à tarde. Eles ficam de pijama até na hora de ir pra escola. E por último, eu tinha feito um combinado com meu marido que aos sábados ia ser exclusivamente meu sábado, pra eu fazer o que eu quisesse. E ele ficaria em casa com as crianças. Porque já que ele ficou fora todos os dias da semana, ele praticava o esporte que ele gostava, ele se encontrava com pessoas fora do convívio só da nossa casa, que era ao contrário do que eu tava vivendo naquela época. Porque eu não praticava nada, não fazia nada, eu convivia só com meus filhos e o marido. Então aí eu comecei a ter minha rotina de tomar café com a amiga, ir no shopping, fazer as compras da casa sozinha, sem ter criança ali perturbando, né, chamando a gente, gritando, querendo brinquedo, e chamando pra ir embora, fazendo xixi com fome. Aí gente, se você tá nessa fase das crianças pequenas em casa o dia todo, tira um dia da semana, combinado não sai caro, e vai fazer isso. Parei aqui um pouquinho, amigas, porque eu tive que levar o Atos lá na igreja. Vai estar tendo o projeto do Sal Integral, que a gente fala que é o corpo, alma e espírito, né? Aí lá vai ter o jiu-jitsu agora, das 2 às 3h30. E depois eu vou 3h30 até às 7, 6h30 da noite pra aula de cerâmica. Depois eu comento com vocês mais sobre isso. Peraí que vamos continuar o assunto. Igual assim, ó, o que eu tô compartilhando com vocês é a minha experiência, tá, gente? A minha, exclusivamente da minha família. Eu entendo que talvez na sua casa, na sua família, nos seus familiares, parentes e amigos, possa ser diferente. Não tem a realidade da esposa ficar com as crianças em casa por questão financeira. Talvez o marido ainda não consegue sustentar pelo menos o básico da casa. Porque eu vou falar pra vocês, já nesse grupinho eu falo, compartilham de boa. O que acontece? Pra eu e o Atos conseguir manter essa vida que eu tenho aqui, que é cuidar das crianças, estar em casa, tudo mais, a gente teve que abaixar um pouco o nível de vida que a gente tinha antes, entendeu? Então, uma escolha. Tipo, o que é prioridade agora? Então, a nossa prioridade até os 7 anos, no mínimo, 7 anos de idade de cada filho nosso, que agora vai nascer mais uma, então vai ser mais 7 anos depois, é essa. E assim, ó, a gente teve que plantar lá atrás, porque eu lembro que a gente teve uma conversa quando a gente ainda tava noivo,
tá? A gente nem tinha casado, tava noivo. Que ele falou assim, quando começar a ter filhos, eu prefiro que você, se você quiser, claro que ele nunca impôs, ele falou, se você quiser, eu prefiro que você fique em casa cuidando das crianças, da casa e tudo mais, administrando uma casa, né? Administrando uma família. Gente, eu falo pra vocês que isso nunca passou pela minha cabeça. Nunca. Nunca mesmo. A minha mãe, ela não me criou em casa. Minha mãe, ela saía cedo, ela ia trabalhar. Eu ficava com babá em casa. Então, a minha realidade, a minha visão que eu tinha disso era completamente diferente. Então, foi um combinado. E ele começou a plantar a partir disso. Então, ele fez mestrado. A gente teve um sacrifício ali, né, pra plantar, pra poder colher hoje um pouquinho disso aqui. Não, deixa eu falar pra vocês aqui. Eu tive experiência de conhecer alguns, vou falar meninos, não vou nem falar homem, vou falar menino, que namorando muito tempo, com medo de casar. Medo de casar. Meninos, tá? Não é homem não, é meninos, vou falar meninos. Eles tinham medo de casar por conta de financeiramente. E aí, se uma menina, uma mulher ali casa com esse menino, que já tem medo de casar, você acha que ele vai ter medo depois? Me fala. Se você trabalha, ele trabalha também. Vocês já fizeram o cálculo de quanto cada um vai contribuir para casa ali. Quando você engravidar, quando chegar lá, no período de 4 meses, 6 meses, você fala assim, não, eu queria continuar a estar em casa. O que ele vai falar pra você? Ou vai entrar em desespero? Aí, o que eu falo pra vocês? A gente deve incentivar nossos maridos, noivos. Observe se você é noivo, se é namorado ainda. Observe, incentive. Se tem pretensão de casar com essa pessoa. A trabalho. O Watson sempre fala que o trabalho que forja o homem é o trabalho, é o cansaço, é o se desgastar, é o servir que vai forjar os homens, tá? Da mesma forma as mulheres também. Mas assim, eu sei que ainda tem uma confusão muito grande a forma de trabalhar. Tem muitas mulheres que acham que tem que trabalhar igual aos homens. Mas nem sempre é assim, tá? A mulher funciona de uma forma totalmente diferente do homem. E assim, isso é um assunto muito extenso para outro momento, quando a gente entrar nesse assunto aí, né? Mas você observa, gente, incentive o trabalho, a crescer profissionalmente seu marido. Às vezes nem você, mas seu marido. Não tenha concorrência com ele, tá? É por isso que eu falo... Ai, tá, eu acho que já chega, né? Antes que eu comece a falar lorota, muita lorota aqui, que aí começa a filosofar na vida, eu vou parar por aqui. Parar por aqui, porque agora as crianças já tá arrumadas, né, Lucas? Uhum. Você vai pra casa de quem agora? Vovó Joana. Pra vovó. Porque agora a mamãe tem que depois ir lá no mercado comprar o lanchinho para as meninas da aula de cerâmica e ficar até de noite. Aí de noite eu vou buscar vocês, né? Sim.